que eu acho que é assim? Porque o Brasil é um país em que as pessoas têm muita necessidade do político. Então, no Brasil, nós não Será somos que um é país... porque também o brasileiro, como eleitor, ele terceiriza a responsabilidade? Não, mas A porque... gente é um país que a gente tem enormes leis, a nossa Constituição tá lá, mas emendas na lei civil, no Código Penal e tantas outras, é cheio de emendas que acaba isso ficando tão complexo. Cara, é complicado. Então, mas eu acho que nasce justamente dessa extrema dependência que o brasileiro tem. E isso foi uma coisa, de certo modo, construída mesmo. Os próprios políticos, né, Fazem ao esse longo jogo. dos séculos Pegaram aí, essa... eles foram se organizando de modo a fazer com que a população dependesse deles. Então, o brasileiro, né, e o brasileiro, estou falando todo mundo, eu, você, todo mundo, qualquer pessoa, nós dependemos muito dos nossos políticos. Muito. Eu juro Uns pra mais, você, eu dependo há outros muitos menos. anos, Não, eu viu? tô dizendo Eu assim. não dependo há Eu tô muitos dizendo anos. assim. Tô livre. Eu também Será tô que assim. se hoje, no mundo inteiro, hoje, a partir de agora, não vai existir mais política, não vai existir presidente, não vai existir governo, não vai existir prefeito, não vai existir nada. Nós, enquanto humanos, a gente conseguiria sobreviver? Olha, eu não sei. Eu acho que não seria possível viver assim durante muito tempo, porque eu acho que nós temos Uma predisposição. uma predisposição a se organizar em torno de lideranças. Acho que não. No reino animal também é assim. Acho que é uma coisa da natureza. Assim. Então não dá pra gente viver, tipo, totalmente autônomo, né? Assim, de modo a que não tenha ninguém. Não. É melhor concentrar as coisas num representante. Né? Então acho que isso é um pouco da natureza mesmo. Mas, só voltando um pouco, então, Claro. assim, nós temos a sociedade brasileira. E a gente depende muito. Eu tô dizendo que depende do seguinte, né? Assim, se eu quero, sei lá, comprar um carro, olha o tanto de intervenção do Estado que tem no ato de eu comprar um automóvel. O quanto de intervenção do Estado tem para você ter E a gente aceita, né? A gente sabe disso. Já é assim há séculos. E a gente aceita, a gente sabe que tá errado. Muitos não sabem que tá errado. Muitos acham que é assim. Porque nunca foi diferente disso. Então, o Brasil ele é um país que ele foi formado nesse sistema de dependência. Né? Sempre foi assim. Então, criou-se essa ideia de que o político é alguém que pode resolver o meu problema. Então, nós não temos aqui, assim, de maneira geral na população, também, um consenso, o discernimento do poder que a liberdade tem. Liberdade no sentido de, o político ele é necessário para determinadas coisas. Isso, mínimas. Mas isso, sim, eu acho que fundamentalmente ele é necessário para garantir a liberdade dos cidadãos. Sim. Né? Exatamente. E por isso ele Mas vai não ter é o que tem acontecido. Para isso ele vai ter a força não do é o que a gente Estado, tem para isso visto. ele vai ter as leis vão existir Não é e o tal. que a Então quer gente tem dizer, visto. não é o que a gente tem visto, porque o Brasil não é um país assim, né? Mas idealmente é assim que as coisas deveriam ser na cabeça de muita gente. Vou dar um exemplo simples. No processo de abolição da escravidão no Brasil, o que foi o abolicionismo no Brasil? Foi um movimento de libertação. Sim, né? com certeza. De busca pela liberdade. Com certeza. Exatamente isso. Certo? Então, quer dizer, o ideal do abolicionismo brasileiro, que está fundamentado nas ideias de André Rebouças, de José do Patrocínio, de Joaquim Nabuco, de um monte de gente, e antes ainda, né? De José Bonifácio, de Visconde de Toné, de Luiz Gama, do Antônio Pereira Rebouças, o pai do Joaquim Nabuco, né? Nabuco de Araújo. Então, assim, o ideal dessas pessoas é no ideal assim, olha, o Brasil ele só vai se tornar um país de fato quando as pessoas forem livres. E livre não é só a lei áurea lá. Assina um papel, liberta todo mundo e tá bom. Livre de consciência, de mentalidade. Exatamente. Tanto é que o Nabuco ele foi muito sagaz. Lá no livro dele, O Abolicionismo, tem um trecho lá em que ele fala, vou parafrasear aqui. É o seguinte, o que a gente precisa fazer não é só libertar os escravos. O que a gente precisa fazer como é que ele fala? Desarmar, né, todos os aparelhos em que a escravidão penetrou.
né? Ele fala que a escravidão fossilizou no nosso entendimento, e essa palavra que ele usa, fossilizou, eu acho assim, profunda. Muito, muito, Tá muito, impressa muito, muito, no nosso imaginário a ideia de servidão. Então ele falou, enquanto a gente não mudar essa mentalidade, enquanto a gente não mudar isso, enquanto a gente não conceber a liberdade como um princípio fundamental, ele fala, a obra da escravidão vai continuar, ainda que não hajam mais escravos. E a gente tem visto que isso é muito real, isso está acontecendo agora, esse pensamento, porque, cara, a militância está muito perdida, o que eles estão fazendo, assim, e estão confundindo tudo, estão confundindo gênero germano com general germano, tá uma confusão monstra, eu não estou vendo pessoas intelectuais, o intelectual também, ele precisa ser honesto. É verdade isso? Sim, claro. Ele precisa ser muito honesto, porque eu tô vendo muitos intelectuais que eu até acho que o cara é intelectual de verdade, mas o que ele prega não é a verdade, não é o caminho, entende o que eu tô fazendo? E também é um dos meios também que vem todas essas onde pessoas fazem toda essa confusão, o cara tá de doer o estômago, tá de embrulhar o estômago, tá? Tem dia que não dá vontade de sair de casa porque você não sabe o que você vai, qual o pensamento, não é pessoas, qual o pensamento que você vai encontrar na rua, qual que é o debate que você vai ter que enfrentar. Isso é complicado. E aí eu tô falando de pessoas pretas, eu tô falando de pessoas de política, eu tô falando de ideologias políticas, eu tô falando de pessoas partidárias, cara. Ao exemplo disso, cara, quando eu falei lá atrás que a gente tem também um efeito manada e que as pessoas aqui no Brasil, elas idolatram o político, a gente viu acontecer isso com a esquerda e com a direita aqui no Brasil. A direita foi o Bolsonaro, cara. Olha o que aconteceu com a idolatria com o Bolsonaro. Pessoas inocentes que não têm a menor ideia do que estava. Foi condenado a 17 anos de cadeia. Isso foi porque confiou demais num determinado político. Quando eu te falo, político não é para se confiar. Político é para você desconfiar e para você debater mesmo aquilo. Aquele político. E aí também eu estou falando da esquerda também, que tem o Lula, que as pessoas idolatram assim a nível hard. Cara, e eu volto a dizer, isso é muito perigoso, isso traz uma separação, algo assim, de guerra mesmo, de guerra no sentido assim das pessoas se matarem, as pessoas estão se matando, professor, as pessoas se matam hoje por ideologia política, Sim. Entende? E eu conheço a militância no sentido assim, se eu for ajudar alguém necessitado, mas se aquela pessoa tiver um determinado ideologia política, ou se aquilo tiver encostado a certo partido político, então eu não vou ajudar. Essa pessoa vai morrer. Eu conheço pessoas que falam isso. Eu já ouvi isso. Mas é o que eu tô falando, assim, eu acho que é uma mentalidade que, claro, não pertence a tal ou qual segmento político, né? É uma cultura, digamos assim. É mais profundo do que só eu gostar de determinado político ou determinada pessoa. Eu acho que a coisa é um problema anterior ainda. De novo, falta na gente, falta no brasileiro de maneira geral, né, essa noção de liberdade. Isso eu sempre vou defender. Né? A noção de liberdade que eu aprendi. As pessoas sabem de verdade o que é liberdade. Não, então, é o que eu tô falando. Eu acho que as pessoas não sabem. Por quê? Porque isso nunca foi uma realidade no Brasil. Esse é o ponto. A gente não sabe o que é ser livre. E veja, sim, eu tô dizendo Brasil, mas não é uma coisa só do Brasil. Sim, Tá? Então, assim, a gente pode circunscrever a nossa realidade brasileira, tal, mas não é um problema só do Brasil. Mas no Brasil, isso é especialmente grave. Por quê? Porque nós somos um país que foi escravista por muitos séculos. Então, quase 350 anos de escravidão. Então, um dos para últimos a abolir a escravidão? Das Américas foi o último, mas tem escravidão até hoje, né? Então, mas assim, das Américas foi o último país. Mas veja, por termos sido um país escravista por tantos séculos, né, o ideal de liberdade deveria ser supremo no Brasil. Supremo. As pessoas deveriam saber, nunca mais a gente quer voltar para qualquer tipo de servidão, né, que se pareça com aquilo que
parte considerável, se não, né, quase todas as pessoas negras sofrendo no Brasil. Então, assim, a gente precisa ter na nossa cabeça que a gente nunca mais quer ter qualquer resquício daquilo. Isso, professor, é muito legal, que independe de cor, no sentido assim dessa liberdade. E aí serve para o branco, serve para o preto, Não, serve porque- para todos, porque porque- quando você, aí você não é escravizado até por políticos, né? Porque a escravidão, e assim, isso é um Essa memória, né, isso é um de princípio, escravidão. assim. A escravidão também escraviza aquele que escraviza. Exatamente. Todo mundo tá preso dentro de um sistema. Então a escravidão é um sistema, né? No Brasil foi um sistema. E é um sistema que aprisiona todo mundo. Não estou dizendo que, né? Assim, não estou dizendo. Cada um no seu espaço de poder e de submissão, mas tá todo mundo preso nesse sistema. Tanto o cara que era o senhor de escravos, ou uma pessoa que tivesse, sei lá, dois escravos, até, né? Uma pessoa simples que tivesse 2 escravos, até o grande senhor de terras e de escravos, todas essas pessoas estavam enredadas e presas dentro de um sistema, né? Um sistema de servidão. Eu consigo só imaginar o que foi isso, não mais do que imaginar, porque deve ter sido estranho, para dizer o mínimo. Né? Você vê num mundo em que você olha, você tem um determinado grupo de pessoas, né, que elas são servas de outro grupo. Louco isso, né? Então assim, Estranho. você imprimir um senso de liberdade nas pessoas a ponto de elas nunca mais quererem passar por aquilo. Assim, eu não quero saber nunca mais de me sentir preso, de me sentir limitado. Quando você fala isso também, eu parto do princípio, vem um filme aqui na cabeça que a gente de memória, a gente não pode perder a memória dessas coisas, é isso? Não, sim, também, porque se você sabe o que aconteceu, você não vai querer que volte a acontecer. Então, quer dizer, você preservar a memória das coisas, né, e sobretudo das coisas ruins que aconteceram, é você manter a perspectiva de que aquilo não volte a acontecer viva, acesa. É o tempo todo. A vigilância, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente fica vigiando para não cair mais naquilo que um dia a gente foi enredado. Então, esse senso de ser livre, sobre o qual os abolicionistas falavam muito, né? Falavam o tempo todo disso, esse senso de liberdade, ele foi aos poucos sendo retirado do brasileiro. Esse eu acho que é um dos principais problemas que a gente enfrenta. E isso criou na sociedade brasileira essa dependência. Então você imagina o seguinte, que lá no abolicionismo, e eu estou voltando ao abolicionismo, porque eu acho que aquilo ali é o movimento fundador do Brasil que se perdeu, mas lá Eu entendi. a ideia dos caras era essa. Então você pega o André Rebouças, por exemplo, dizendo o seguinte, o que a gente precisa no Brasil, ele usava 2 termos que eu gosto de repetir sempre, iniciativa individual, ou seja, liberdade de você poder se movimentar. Professor, posso te fazer uma pergunta para te Pode, cortar? claro. Porque é muito pertinente. O preto no Brasil, ele é livre em todos os aspectos, porque eu vejo que se um preto, ele não pode ser de direita. E eu vejo também um preto que, se ele estudou, ele fez tudo como é o seu caso. Você estudou muito, você tem, cara, muita bagagem, mas você não é respeitado pela cultura, pelos outros pretos, simplesmente pelo fato de você não estar empregado em uma ideologia, professor. Mas, de novo, nós estamos falando da mesma coisa ainda. Sim, então, Né? infelizmente... É esse senso de liberdade que desapareceu. Então, assim, você não conseguir conceber que o outro seja o outro, caramba, é você não ter o senso mínimo, o senso que é fundamental da liberdade do outro. O outro é uma outra pessoa. E essa outra pessoa é um outro ser humano que tem uma outra cabeça, tem uma outra mentalidade, tem uma outra, né, que estudou outras coisas, que viu outras coisas, que viveu outras coisas. Então essa pessoa, ela tem que ter um direito básico de fazer as escolhas que ela quer fazer. Né? Se as escolhas que ela faz não são escolhas que infringam a lei, por exemplo, tá bom. Então, assim, tudo bem.
Então, esse senso de liberdade do outro ainda é sobre o mesmo problema ainda. É óbvio que a gente pode discordar, é óbvio que a gente pode achar que o outro tá falando bobagem e tal. Não tem problema discordar também é do jogo. Né? Agora, o problema é quando você não consegue nem conceber a discordância. Quando a discordância se torna um crime para você. Então, assim, eu continuo batendo na mesma tecla. O nosso problema é um problema de imaginação. E de entendimento porque também. A gente não, e bom senso. E imaginação no sentido de nós não conseguimos conceber no nosso imaginário a ideia de liberdade. A gente tá preso, então, ainda. Tá Muita preso. coisa. Eu acho que a gente tá preso. Acho que a gente tá muito preso ainda. Muito, 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 muito.